primeiro texto que nós iremos ler da palavra nesta manhã, Mateus capítulo número 6, a partir do versículo 24 até o versículo número 34. Mateus 6, 24 a 34. Mateus 6, 24 a 34. A palavra do Senhor é a seguinte. Mateus 6, 24 a 34. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos agora para outro texto da palavra de Deus, Romanos 8, 28, versículo número 30, 28 a 30. A palavra do Senhor diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão Deus predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, esses são os dois textos da palavra, que imediatamente nós iremos ler, mas vamos para o texto da doutrina das Escrituras, que nós temos três formas de unidade. Abra na página 69, por favor. Nós temos o domingo 10 do nosso catecismo, seguimos a série de pregações doutrinais, com temas do nosso catecismo, e chegamos ao dia do Senhor 10, página 69. Nós estamos confessando a fé cristã, bem exposta nos 12 artigos conhecidos como o Credo Apostólico, uma doutrina da implicação do primeiro artigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é a doutrina da providência. Então vamos agora para o dia do Senhor 10. Pergunta 27 e sua resposta. O que você entende por providência de Deus? A providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com a sua mão, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza,
na verdade, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Pergunta e resposta 28. Que benefício há em saber que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Resposta: podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade e, quanto ao futuro, podemos confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão que, sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Doutrina da Palavra confessada, Catecismo de Heidelberg. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos diante de nós uma das mais belas e consoladoras doutrinas confessadas pela Igreja, doutrina esta que é confessada a partir das Escrituras. E um título para a nossa pregação nesta manhã é o seguinte: temos um Pai que com sua mão criou, sustenta e governa todas as coisas para o nosso bem e salvação. Esse é o título da pregação desta manhã, é o título do Evangelho para nós. Você que está em Cristo, você tem um Pai que com a sua mão, Ele criou tudo, Ele sustenta tudo e Ele governa todas as coisas para o seu bem e para a sua salvação. Essa verdade, ela poderia ser resumida nas seguintes palavras: a doutrina da providência. E no nosso catecismo nós temos essa doutrina exposta, em primeiro lugar, dizendo a nós o que é a providência de Deus. Isso nós vemos na pergunta 27, quando nós acabamos de ler. Aqui nós temos uma definição muito simples do que é a providência de Deus. A providência de Deus é o poder todo-poderoso de Deus. A providência de Deus é o poder que está presente em todos os lugares, porque nós confessamos de modo simples, a providência de Deus é o seu onipotente, ou seja, todo-poderoso, e é o seu onipresente, ou seja, está em todo lugar, poder de Deus. Então não há nada de difícil que seja, não há nenhuma esfera, em nenhuma área, em nenhum lugar geograficamente falando, onde esta providência ela não esteja agindo, onde essa providência esteja atuando. Deus ele está atuando de modo todo poderoso e Deus ele está atuando de modo presente e sempre presente por seu poder. E nosso catecismo ele fala que essa providência ela é como uma mão de Deus. Nós temos um Pai que ele se relaciona com a sua criação. Nós temos um Pai que ele não criou todas as coisas e colocou à sorte, ao acaso. Nós sabemos muito bem que as pessoas gostam de usar esse tipo de ditado, né? Rapaz, fulana teve sorte. Olha o marido que ela conseguiu. Ou fulano teve sorte. Veja o emprego. E aquele que não teve um marido bom ou não teve um emprego bom é azarento. O azarado, né? Mas nós sabemos que não existe sorte, não existe azar. Sorte e azar são termos que às vezes até nós usamos, mas nós devemos tomar muito cuidado para não sermos pagãos naquilo que nós falamos. Porque sorte e azar são ideias pagãs, são ideias que vêm de um conceito, de um pensamento e de uma crença que este mundo está entregue à sua própria sorte, à sua própria fortuna. Até mesmo no mundo grego, essa palavra fortuna, que é traduzida muitas vezes como sorte, era uma deusa. Mas nós cremos na providência divina e nós cremos que crente não tem sorte. Eu até, muitas vezes, quando eu chego para pagar minhas contas lá na casa lotérica, aí as pessoas chegam, aquela atendente chega e diz: e aí, vamos fazer uma sortinha hoje? Aí eu uso isso para evangelizá-la. Aí eu digo assim: olha, eu sou um cara sem sorte. Ela: não diga isso. Eu disse: não tenho sorte nenhuma. Então, se você acha azarento, eu disse: não, porque nem azar também existe. Eu sou cristão. Então nós não temos
esse conceito pagão de sorte de azar, nós temos uma fé que diz que temos um Pai que tem uma mão poderosa. Essa mão pode ser uma ilustração como providência divina. E eu creio que esse meu Pai, ele está relacionado à criação. Eu creio que este Pai, ele está totalmente ativo, agindo dentro da criação e por meio da criação, sem ser a criação. Eu creio que esse Pai está movendo e agindo com esta mão, com este poder onipresente, onisciente, fazendo todas as coisas para sustentar aquilo que ele criou, sem deixar nenhum momento de sustentar o que ele criou. É isso que nós confessamos. Porque veja, por meio do qual, desse poder onipresente e todo-poderoso, por meio do qual, com a sua mão, mostrando o seu relacionamento direto, seu relacionamento pessoal, ele não nos deixou à sorte, ao acaso, com o poder de sua mão, pelo qual ele sustenta, veja o advérbio, continuamente. Isso significa com continuidade. Não teve um momento sequer que Deus, seu Pai, com a sua mão, não sustentou a criação que ele criou. Não teve um momento sequer que seu Pai, com a sua mão, continuamente, ele sustentou as grandes coisas da terra, as grandes coisas da criação, perdão. Imagine o céu. Você imagina o céu? Os meninos que são bons em geografia. Geografia de verdade, não a geografia que hoje em dia é apresentada na escola, que não é geografia, é ideologia. Deviam botar o nome. Nós temos as galáxias. Grandes galáxias. Nós somos só uma pequena galáxia entre bilhões e bilhões de um universo que é limitado. E nós estamos num pedacinho dessa galáxia, num sistema solar, com alguns planetinhas, e nós nem somos o grande planeta onde nós estamos. Mas imagine o céu. Quando a Bíblia fala do céu, fala dos seus exércitos, fala dos astros, fala dos planetas, fala das estrelas, fala das galáxias. Tudo está em uma ordem bem definida. Tanto que para você ser astronauta, se algum dos jovens aqui, ou alguma jovem aqui, antes de casar, jovens, claro, querem ser astronautas, vocês têm que estudar muita física, você tem que estudar muita matemática. Por quê? Porque quando você pensa em lançar alguma coisa fora do espaço sideral, ou até voar, você tem que ter muita física, você tem que estudar muita matemática. Porque tudo matematicamente, fisicamente estabelecido. Deus colocou a matemática como uma ciência que louva a sua boa ordem, louva a sua exatidão. Então, quando você está estudando 2 mais 2 e às vezes você acha chato, você saiba que foi Deus que criou essa ciência matemática para mostrar a glória dele e para mostrar a nós, quando nós estudamos o cosmos, o céu, a gente vê que tudo está ordenado de modo tão sincronizado que a gente só pode dizer: glória a Deus, porque o meu Pai, ele está sustentando todo o universo com a sua mão poderosa. O céu é sustentado continuamente por ele. Mas não só os céus, ele não é Deus só dos céus. Ele é Deus também daquilo que está na terra. E quando a gente fala Terra, fala o planeta Terra, né? A gente vê uma crise, uma loucura, todo mundo aí falando uma ideia que nem cientificamente é de superaquecimento da Terra. Hoje eu estou até quase acreditando, porque hoje o dia está muito quente. Mas a Terra vai se acabar de fogo. Um dia ela vai se acabar de fogo, mas vai ser purificada, calma. Não vai ser por causa de ação do homem. Porque não há comprovação científica de que nós estamos contribuindo para esse aquecimento da Terra, como também não tem comprovação e não pode ter comprovação científica que nós produzimos terremotos.
São coisas naturais que estão acontecendo. E mesmo que se fosse nós que estivéssemos fazendo, não tem com que você que é crente, que está aí, se usa escola pública ou particular, com a agenda do MEC, a agenda curricular do MEC, ficar apreensivo. Vamos agora ser inundados pelo oceano, porque as geleiras estão, de fato, se derretendo. Você sabe muito bem que é crente, que as águas não tomarão a terra mais, porque o seu Deus providente, que com a sua mão poderosa sustenta todas as coisas, ele colocou um arco no céu e disse a Noé: Noé, não vai haver um dilúvio de água. E a gente sabe muito bem mesmo, que mesmo que as geleiras estejam derretendo, Deus vai nos dar a condição ou da gente ter um barco, ou a gente morar num lugar mais alto. Não tem por que você entrar nessa de pânico, porque quem sustenta você? Sustenta você é o Senhor Deus. É claro que você tem que cuidar da criação de Deus, mas é claro que você é somente um instrumento, mas quem sustenta essa criação de Deus não é o homem. Quem sustenta essa criação de Deus é o seu pai. Meu pai, mamãe, sim, não seu pai segundo a carne, mas é o seu Pai que está nos céus. Ele sustenta toda a criação continuamente, sem você nem imaginar. É claro, o seu professor de história, de ciência, vai dizer um bocado de coisa, mas a palavra do seu Pai, que está revelada nas Escrituras, mostra que Ele é o sustentador de todas as coisas, nos céus e na terra, de todas as suas criaturas. Ele não só sustenta, Ele não só supre aquilo que você e toda a criação precisa, dando aquilo que você precisa e que tudo que foi criado por Ele precisam, porque sustentar é isso, mas Ele governa. Você sabe o que é governar? Governar é administrar, governar é mandar. Veja a nossa confissão, o que nós falamos, uma confissão cristã, diz assim, olha, Ele governa todas as coisas, governando-os. Governando o quê? Céu, terra, todas as criaturas. E quando fala todas as criaturas, é todas as criaturas mesmo, né? Criaturas que você consegue ver e criaturas que você não consegue ver. Criaturas que você não consegue ver, por exemplo, os anjos. Alguém consegue ver anjo aqui? Não. Possivelmente há anjos aqui porque nós estamos adorando ao Deus Todo-Poderoso. E ninguém deve ficar procurando um anjo aqui, tá? Você só tem que escutar a palavra de Deus. Ninguém tem que ficar chamando a atenção. Tem um anjo voando nesse lugar, em cima do povo, em cima do altar. Isso aí, Deus não mandou você fazer isso. Deus manda você adorar o Senhor somente, prestar atenção na palavra do Senhor. Anjo que quer atenção para si, você sabe quem é. É o diabo. O diabo quer atenção para si. O diabo quer adoração para si. É o único anjo que quer adoração para si, quer chamar atenção para si. Mas os demais anjos, os anjos eleitos, aqueles que não caíram junto com ele, só querem que um seja glorificado. Quem? Deus Todo-Poderoso, Cristo. E quer que a palavra seja ensinada. Então veja, os anjos, sejam anjos caídos, que são os demônios, que não foram criados maus, mas caíram por seu próprio livre-arbítrio, os demônios, sejam os anjos eleitos do Senhor, Deus controla eles. Mas outros seres que você não vê, que você tem medo, quais? Vírus, bactérias. Imagine só, isso é um bom medicamento para quem tem medo de doenças, hipocondria, aquela mania de ficar doente. Eu não posso, alguém espirrou lá a 10 metros, você já, né? Dessa pessoa. Não! Deus controla também os vírus, Deus controla as bactérias, Deus controla os bacilos, Deus controla as vermes, Deus controla os insetos, Deus controla tudo. Ele governa, é isso que nós falamos. Então, por isso, nós nos cuidamos com a nossa saúde, mas nós não ficamos consumidos de uma paranoia por causa de doença.
Ah, saiu lá no jornal, né, que uma gripe está matando todo mundo na Ásia. Ah, já tem crente orando e fazendo tudo para deixar as heranças para os seus netos. Não. Você tem que tomar cuidado, mas quem governa esse vírusinho é o teu Deus, Pai. Veja como essa visão do controle de Deus, do Deus que criou tudo, do Deus que sustenta tudo, do Deus que governa tudo, é diferente de um mundo materialista, um mundo pagão. Seu filho que está na escola, seja na creche, seja na escola particular, seja na escola do Estado, ele está sendo educado com essa cosmovisão, com essa visão de mundo, com esses preconceitos de que não há um Deus que cria, que sustenta e que governa. Se você tem filhos em escola, boa sorte e bom trabalho e boa oração para que você possa limpar da mente dele tudo o que ele aprende contra a doutrina da providência e tirar da sua mente e do seu procedimento e da sua visão um mundo onde Deus não existe. E se existe é somente na boca da professora quando ela vê um menino se engasgando com um lápis, ela diz: ai meu Deus. Ou com qualquer besteira, porque o nome de Deus hoje é blasfemado quando ele é chamado por qualquer coisa, o nome de Deus é chamado em vão. Seus filhos na escola estão aprendendo isso, enquanto que no domingo o pastor se esforça para trazer uma pregação para você sobre providência de Deus durante a semana, de manhã, se ele é da creche, de tarde e no finalzinho da tarde, quando a professora lhe entrega, ela sorrindo para você, ou exaurida, seu filho está sendo enxertado nessa doutrina materialista de que Deus, ele está fora da caixa da realidade da vida e é somente uma fábula como Papai Noel, como os duendes e como qualquer outra coisa que você possa imaginar e criar. Mas a fé cristã, ela diz: Deus, que é o Criador, que é o sustentador, que é o governador de todas as coisas que Ele criou, Ele é seu Pai. Isso dá uma nova visão de mundo. Isso dá uma nova visão para você enfrentar tudo que acontece em sua vida. E por isso que Jesus Cristo, quando chamou os seus discípulos, Ele chamou os seus discípulos e Ele apresentou essa doutrina da providência para que os seus discípulos pudessem segui-lo com todo o coração. A doutrina da providência foi apresentada. Veja, lá em Mateus capítulo número 6, Mateus capítulo número 6, você lembra da leitura, eu espero que você lembre, que a gente leu há pouco tempo. Veja o que Mateus capítulo 6... O Senhor, Ele está no seu sermão do monte, Ele está chamando os seus discípulos, os seus alunos, aqueles que deixarão todas as coisas para segui-lo. Deixarão suas empresas, deixarão suas casas, poderão deixar até seus parentes que os odiarão por causa de Jesus. E veja que doutrina Jesus ele saca para apresentar aos seus discípulos, para que seus discípulos assim sejam ensinados a confiarem no Deus Todo-Poderoso, seu Pai, e a segui-los, a seguir Jesus, independentemente daquilo que eles achem que eles precisem. Veja, na primeira parte, versículo 24 que nós lemos, ele já diz logo: não tem como você servir a dois senhores. E ele coloca esses dois senhores como sendo Deus Pai e Mamon, a riqueza. Riqueza aqui é a palavra usada para Mamon, que era um conceito de um Deus materialista.
Ou você segue a Deus por confiar em Deus, por achar que é Deus que supre todas as tuas necessidades, o Deus que te criou, que é o Deus que governa todas as coisas, ou você segue o seu falso Deus, que é o seu mundo materialista, que é o seu dinheiro, que é o seu emprego, que é a sua saúde, que é a sua família, que é o seu marido, que é a sua esposa, que é etc, etc, etc. Jesus, ele bota sempre a verdade dos dois caminhos. Eis que ponho diante de ti dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida é o caminho de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, Criador, Sustentador e Governador do Universo. E o caminho da morte é o caminho da tua idolatria. Você não tem como seguir ao Senhor Deus que te chamou e seguir as tuas idolatrias. E o que é idolatria? Idolatria não significa você ter um Deus de Artemis, de Baal ou de qualquer santo falecido transformado em Deus, mesmo não sendo Deus, para quem você interceda e confie. Mas idolatria é até mesmo o seu sentimento ou coisas que você acha que é a fonte do bem e da alegria da tua vida. Isso, quando você acha que alguma coisa é a fonte do bem e a fonte da tua alegria, isso é um ídolo. No caso aqui, os cuidados materiais. Mamon. Ali é o ídolo. O Senhor disse, não tem como. O chamado cristão é um chamado radical, para que nós destruamos os nossos deuses. Ou você segue a Deus ou você não segue a Deus. Ou você segue o Senhor ou você segue você. Ou você segue ao Senhor ou você segue aquilo que você acha que é a segurança para a tua vida. Ou você segue ao Senhor ou você segue ao Senhor, não tem outra. Porque não existe coluna do meio no reino de Deus. Não existe um terceiro caminho, caminho neutro. Não existe, como não existe algo entre vida e morte. Você acha Walking Dead verdadeiro, onde tem zumbi? Não existe zumbi. Não existe meio morto, nem meio vivo. Ou existe vivo, ou existe morto. Ou existe seguir ao Senhor, ou existe seguir a você mesmo, seu ego, seus interesses, seus desejos. Ou confia somente no Senhor, ou você confia em qualquer outra coisa. Jesus, ele chamou os seus discípulos na grande, como se diz. Ele diz logo de cara isso. E veja, ele continua a explicar. Ele continua a nos explicar. Porque essa exortação é muito pesada, né? Ou você segue a Deus ou segue Mamon. Aí o pobre vai dizer, eu não tenho nem onde cair morto, quando é que eu tenho Mamon? Não, você tem o seu ser, a sua natureza humana, que faz você confiar em qualquer coisa, além de Deus. Ou ao lado de Deus, ou acima de Deus. Isso é idolatria. Ele precisa ser rico. Pode ser pobre de marré, 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 como a música dizia. E o que segue, e é muito forte essa palavra, e por isso Jesus vai explicar mais ainda da doutrina da providência, é o que está no versículo 25 em seguinte, porque, veja a ligação, por isso, porque ele disse, né, não tem como servir a Deus e as riquezas, então por isso, vos digo, eu digo a vocês, ele está no Sermão do Monte, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ansiedade, preocupação, algo tão comum a nós que somos humanos, caídos, viciados com a nossa natureza. Nós somos ansiosos, nós somos de fato preocupados, nós ficamos tensos com o presente, com o futuro. Tem gente tão ansiosa que fica até ansiosa com o passado. Imagine o hoje e imagine o amanhã. O Senhor, ele diz, por isso,
pelo fato de você ou serve a Deus, ou serve a você, as suas ideias, a Mamon representado em seu ego. Se você serve a Deus, por isso não andeis ansiosos por nada, preocupados por nada. Ele detalha coisas naturais da nossa vida: comida, bebida, corpo, saúde, vestimenta. Por nada. Papai, mamãe, vocês que estão com meninos pequenos aí, não é? E meninos até adolescentes. Por nada você tem que ficar ansioso. Nada. Você que está idoso, por nada você deve ficar ansiosa ou ansioso. Nada. Isso é dito aos discípulos de Jesus. Você que está se achando velha demais ou velho demais para se casar e não chegou ainda a bênção do Senhor, não do diabo nem do mundo, mas do Senhor, você deve ficar ansioso? Não, porque por nada devo ficar ansioso. Você jovem que não sabe ainda a sua vocação profissional e está aí doidão, não sabe se faz educação física, não sabe se faz biologia, não sabe se faz farmácia, não sabe se faz teologia, porque eu espero que os jovens sejam alimentados a também quererem ser pastores. Por isso não fiqueis ansiosos por nada. Ele estava dizendo isso para os apóstolos e seus discípulos e todos que estavam seguindo a ele. E ele usa a doutrina da providência porque ele apresenta ao Senhor, apresenta isto aos crentes, não usando a bolsa de valores de Israel. Na época, né? Ele não disse, olha, não fique ansioso por nada porque o dólar está em alta, né? Agora, o atual governante daqui de Israel é um cara que é bom, é liberal, é de direita, né? E aí ele vai poder dar uma guinada. Ele tem um ministro da justiça, da economia, que é um cara assim, muito bem antenado, ok? Um José Guedes da vida, e daí? Não! O Senhor disse, olhe para a criação. Olhe como eu sustento, olhe como eu governo as coisas. Ele falou isso, porque veja, observai as aves do céu. O que é que essas aves fazem? Estava lá, 4:30 da manhã, o sabiá cantando na minha janela. Sabe aquela coisa boa que incomoda? Que de manhã ali no condomínio tem uma mata ali por trás, é sabiá cantando, é quero-quero gritando, é passarinho de todo tamanho, e às vezes a gente está querendo dormir, e aí o bicho começa a acordar a gente, né, de manhã, acorda, eu não devo a ninguém, já estou acordado de 4:30 da manhã e você ainda está dormindo aí, né? Eles não devem a ninguém, eles não estão preocupados com nada, estão lá cantando, né? E por quê? Deus quer que você olhe para eles, para a criação, e diga, olha aí, olha, eu criei, eu sustento, eu governo, e eles estão ali, ó. Quer dizer agora que você vai ser cantador de viola, botar um violão na sua sacola e dizer, Deus vai me sustentar e sair pelo mundo aí cantando hinos evangélicos. Não venha com essa, isso é coisa de preguiçoso. Mas é você ficar ansioso ou ansiosa. Ele está querendo que você trabalhe, Ele está querendo que você sue para ganhar o seu pão, porque Ele disse que depois da queda, Ele disse que você e eu teríamos que suar para ganhar o nosso pão. Mas Ele quer que você dependa dEle, como se diz no Salmo 127. O justo enquanto dorme, porque depois de um dia de trabalho, pôde descansar no Senhor. O Senhor está preparando tudo para ele poder sustentar os seus filhos, sustentar a sua casa. Enquanto que o ímpio, aquele que é idólatra, aquele que é pagão, aquele que não confia só no Senhor, ele está lá, correndo de um lado para o outro, tomando remédio de tarja preta, tarja roxa, tarja azul, gastando dinheiro com psicólogo, com psiquiatra, com todo tipo de terapia e yoga, não
sei mais o quê, e tenso. E o pior é que tem crente que entra nessa também. Ele quer que você descanse. Você trabalhe sim, mas que não trabalhe como Deus, como se você fosse autossuficiente. Você compreende o que eu estou lhe dizendo, meu irmão, minha irmã? Descansa no Senhor. A criação, a doutrina da providência é essa bênção para nós. Olhe para os pássaros. Eles não estão lá no meio do campo, lavrando a terra, preparando-a, jogando semente, fechando os leirões, regando, contando o tempo da colheita, olhando para o céu. Será que vai chover? Será que vai ter seca? Não. Jesus diz que quem criou esse passarinho, quem está sustentando esse passarinho, é o teu Pai. Vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura você não vale muito mais, você que é discípulo de Jesus, você que foi comprado com o sangue de Cristo. Ele deu a você o Filho dele. Isso é a maior prova de amor que você possa ter. É o Filho de Jesus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que Ele não te negou para que você fosse salvo e salva da ira dele. Ele não te negou. Ele não fez isso por passarinhos, Ele fez isso por você. Ele não fez isso por anjos, Ele fez isso por você. Ele cuida de você. Você vale mais do que pardais. Ele cuida de você. O Pai cuida de você. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, versículo 27, pode aumentar mais 22 centímetros da tua vida? Qual de vocês? Que adianta tu correr tanto, ficar confiando em você mesmo? Você não pode acrescentar 22 centímetros, um côvado da tua vida. O poder de sustento não está na tua mão. Quem te sustenta é o Senhor. Ele sim diz, você vai viver até tanto. E pode aumentar até onde você vai viver. Por que você fica ansioso? Por que você fica ansiosa? Comida e vestes, né? São duas coisas. O apóstolo Paulo diz, tendo o que comer, o que vestir, estejamos o quê? Contentes. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Quando quer desestimular os crentes a ficarem correndo atrás de riquezas, atrás dos cuidados dessa vida. Eu digo isso para pobre, porque pobre é assim também, viu? O rico já tem dinheiro, e dinheiro chama dinheiro, e vai crescendo dinheiro, e a avareza vai crescendo no coração, mas pobre também. Tem pobre que só vive feito relógio, não para querer crescer. Enriquecer. Jesus, ele fala de algo que o apóstolo vai fazer. Tendo o que comer, o que vestir, estejamos o quê? Contentes. Pastor, por favor, não fale não, porque eu estava precisando de um armário novo, mas agora meu marido vai dizer, tem comida, tem bebida, tem aquela roupa surrada, então não vai precisar de armário. Não é isso, gente, que eu quero dizer. Você pode ter um armário, você pode ter um guarda-roupa, você pode ter um carro novo. Mas eu estou falando dessa idolatria que leva você a ficar sem paz, ansioso, preocupado por essas coisas. O Senhor deu maná, e o que é que diz lá no final, quando o povo estava entrando na terra de Canaã? Que as vestes deles não se gastaram. Tinha uma irmã que estava conversando comigo, pastor, veja só essa minha foto. Fui para um casamento de fulana de tal, veja o vestido que eu estava nessa foto. Agora veja o vestido que eu estava nessa outra foto, de um casamento de 26 anos depois, a mesma roupa, ó. Aí eu disse, que bênção, irmã, a roupa não envelheceu, né?
Talvez a moda caiu, mas a roupa, né? Deus cuida. Deus faz até roupa de 7 anos permanecer tão atual quanto o jornal de amanhã. É uma bênção esse Deus. É satisfação. É bênção. Veja só. Os apóstolos são chamados a olharem preocupados com roupa. Pedro era casado, Pedro possivelmente tinha filho, levava todo mundo junto com Jesus. Especialmente depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele trabalhou para Jesus. Continuou trabalhando para o Senhor. E você sabe como preocupa. Você pode ficar com a roupinha suada, né? Surrada. Mas a bronca é quando você tem menino pequeno, está crescendo. Eu já contei a história, né? Lá em casa a gente sempre comprava sapato, e compra ainda, sapato maior do que o pé dos meninos, que os meninos ainda estão crescendo. Porque depois de 6 meses o pé já aperta, a gente vai ter que gastar dinheiro. É bom quando a gente tem só menina, uma atrás da outra, aí você já economiza, né? Joga o vestido da mais velha para do meio para a caçula. A caçula sempre está com a moda de 5, 6 anos atrás. O menino também. Menino é assim, é uma bênção ter 3 meninos um atrás do outro. Você sai passando roupa. Rafael usa roupa de Bruno há 21 anos, imagine só. Camisa com 21 anos de idade, que camisa boa. É verdade, você pensa que é brincadeira, é verdade. Eu estou falando sério, não estou brincando não. É verdade, mas Deus dá graça. Então veja só, estava lá os lírios do campo. Salomão com toda aquela beleza que mostrava a glória de Deus. O Senhor diz, nem Salomão vestiu-se tão bem. Aqui é uma beleza, aqui em Curitiba, né? Você tem a oportunidade de ter tantos parques e nós somos tão agitados, agora a gente vive aleijado, né? A gente já virou ciborgue, a gente tem um negócio desse aqui, fica o tempo todo assim. Eu acho que eu vou sugerir que coloque-se algum chamado de passarinho para os crentes ficarem pensando nos passarinhos e não ansiosos, né? Ou uma proteção de tela com lírio bem bonito, porque a gente ficou aleijado, a gente virou ciborgue, a gente anda assim, ó. Pastor, só na pregação que graças a Deus não pode, né? Por favor, nem invente de ficar na pregação olhando o celular, se a Bíblia estiver lá no celular. Mas aqui em Curitiba nós temos as bênçãos de podermos andar num parque e nós perdemos por causa da tecnologia, do aperreio da vida, do nosso pecado, da nossa idolatria, a capacidade de perceber o cântico dos passarinhos, a capacidade de parar e ver tantas flores e tantas coisas bonitas da criação. E muitas vezes a gente passa por um capim, até capim aqui. Eu sou nordestino, lá só tem coisa cinzenta, seca, lá, torrado. Mas você passa aqui no capim, você vê cada flor linda. Dá até pena de pisar no capim. Você para olhar. Aquilo ali tão bonito. E os lírios, você vai no Parque São Lourenço, você vai lá ver lírios. Você diz, Senhor, Tu estás pregando para mim. Na criação, Tu estás pregando para mim. Se você é crente e não para pensar a beleza do cântico de um passarinho e não percebe as flores e a beleza dos lírios, você precisa redescobrir a doutrina da providência de Deus. Você precisa, de fato, voltar e jogar fora o que está tirando a tua atenção. E você precisa notar que essa sua pressa e esse seu mundo tecnológico e esse seu mundo de corre-corre está tapando dos seus olhos a beleza de Deus e a visão correta do Deus que criou, sustenta e governa todas as coisas. Veja Jesus, olhe para os lírios. Eles não estão fiando lá, eles não estão na máquina de costura lá, eles estão lá, brilhando, lindos. Eu cuido deles, Deus diz para nós, Deus diz para você.
eu cuido deles. Nem Salomão se vestiu tão bem. Coisas tão que nascem, crescem, secam e vão para o fogo. Vamos deixar de ser pessoas de pequena fé. A ansiosidade mostra a minha pequena fé. As minhas ansiedades mostram a minha pequena fé. As minhas ansiedades são sintomas de minha necessidade de orar mais e de meditar mais nessa doutrina da providência de Deus. Quando eu estou tão ansioso, eu já sei o que é que está faltando. Não está faltando o meu anti-ansiolítico, não. Está faltando oração. Está faltando me dobrar diante de Deus. É um espinho que tem na minha carne, a ansiedade. Para eu depender da graça e da graça de Deus. Se você tem ansiedade na sua vida, pode ser um espinho na sua carne. Para que você esteja sempre fraco, para sempre buscar o Deus forte. Para você buscar paz fora de você mesmo. Para você buscar paz onde nós só encontramos paz em Cristo, o nosso Salvador, o nosso bom pastor. Se você está ansioso, ansiosa, você precisa estar orando, você precisa estar abrindo a Confissão de Fé belga, artigo número 13, você precisa abrir o Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 10, você precisa meditar naquilo que o Senhor Deus diz na sua palavra aos seus discípulos em Mateus 6, Mateus 10, os salmos, você precisa cantar os salmos, você precisa orar com base nos salmos. Se você está ansioso, isso é sintoma de falta de oração, isso é sintoma de falta de meditação na doutrina que você confessa, a doutrina da providência. E se você está ansioso, tão ansioso e preocupado com as coisas deste mundo, e está deixando de buscar o que você deve buscar em primeiro lugar, que é o reino dos céus, você precisa se arrepender. Porque o texto nos diz, veja, 31, portanto não vos inquieteis. Sabe você ficar inquietado, preocupado, agitado? Não inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque quem é que se preocupa com isso? Os pagãos, os gentios. É que procuram todas essas coisas, eles ficam caçando essas coisas. Quando um crente ele está caçando e preocupando-se com o que há de viver nessa terra, ele está tendo um comportamento pagão. Ele pode ser reformado do jeito que for. Eu sou reformada. Sabe qual é o maior sinal que você é um reformado? É quando você luta contra as suas ansiedades com a palavra e com a oração. Não é quando você deixa de ser ansioso não, porque não tem esse santo aqui, sabe? Se você achar que a ansiedade é algo que você vai acabar nessa vida, você vai estar quebrado. Não, porque a ansiedade tem a ver com idolatrias. Tem a ver com preocupações. E nosso coração é fábrica de ídolos. Então a gente nunca vai, enquanto não perdermos a nossa natureza caída, a gente nunca vai deixar de ter ansiedade. A gente pode pegar esse malvado aí e dizer assim, fique no seu canto, né? Lutando com a palavra, com a oração. Então, veja, gentios, pessoas que não conhecem o Senhor é que ficam procurando todas essas coisas, caçando essas coisas. Porque vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Será que Deus é um Pai que não sabe o que você precisa? Eu que sou homem, limitado, você que é mãe, limitada, você olha para os seus filhos, você sabe o que ele precisa? Imagine Deus. Ele sabe o que você precisa antes que você fale. Ah, Senhor, eu preciso disso. Deus diz, não, você não precisa disso. Você acha que precisa disso. Fique calmo aí, eu não vou lhe dar agora não. Ou senão Deus vai dizer, eu não te dou.
Você sabe quando seu filho está dizendo, mãe, eu não quero comer as verduras não. Aí você diz, tá bom meu filho, você não está amando seu filho. Ele precisa de verdura. De vez em quando você pode deixar. Mas imagine só, se seu filho pedir sorvete, bolacha, biscoito, toda hora do almoço. Você ama seu filho, toda hora fizer o desejo que ele quer? Dando biscoito, confeite, chocolate. As crianças estão assim, né? Mas seu pai, sua mãe lhe odeiam, eles vão dar a você guloseimas ao invés de feijão, arroz, verdura. Então Deus, Ele, muitas vezes Deus diz, não te dou, porque isso não vai ser bom para você. Ou senão, espere. Porque às vezes a gente é tão ansioso por um presente, né? Às vezes o filho está em janeiro, aí o filho vai completando em dezembro. Aí diz, pai, me dê meu presente hoje, em janeiro, em dezembro. Aí o pai pega e dá, né? Ou a mãe pega e dá, aí alimenta a ansiedade. Aí Deus diz, não a nós. A gente quer, eu quero que você aprenda a esperar. Então você vai esperar até dezembro. Aí tem um bocado de pai e mãe, um cutucando o outro aí, né? Eu sei disso, acontece, porque eu já caí nesse erro. Então veja, Deus diz, espere, não vou lhe dar agora. E às vezes Deus na sua graça diz, é agora, eu lhe dou agora. Você pede, Ele diz, tá bom, eu lhe dou. Então ou você não vai receber, ou você tem que esperar, ou você vai receber. Mas o pagão fica doido, o pagão fica feito fosse igual, tudo dependesse dele. Mas Deus sabe o que você precisa. Então se você está orando, mas Senhor, eu estou pedindo há tanto tempo isso e tu não me dás. Opa, alto lá. Se você pede com confiança no Senhor, há tanto tempo Ele não está lhe dando, então Ele não quer lhe dar, é para você esperar com paciência, porque ainda não chegou o tempo. Então, continue orando. Às vezes, quando você esquecer, chega o presente. Tá certo? Às vezes, Deus quer somente que você repouse. Mas se você fica ansioso, você é pagão no seu procedimento. Agora, ansioso e deixando de buscar as coisas de Deus, veja, você precisa de arrependimento, porque o texto dá um mandamento. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que é que você deve buscar em primeiro lugar? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a soberania voluntária de Deus sobre nós. Começa no nosso coração. É você se submeter à vontade do Senhor, à vontade revelada, à vontade providente. É você ser paciente, é você confiar nele, é você estar trabalhando, bastando o seu serviço fiel a cada dia, nos seus ofícios. Seja como marido, trabalhando para sustentar a sua casa, Deus, você sendo fiel, Deus não deixará faltar o pão na sua casa, porque um justo não mendigará o pão. Eu quero ser esposa do meu marido e mãe dos meus filhos, mas eu tenho que trabalhar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Se você é esposa e você tem filhos, sua primeira missão é ser esposa e ser filha, e ser mãe, e não ser empregada de ninguém. Deus dá sustento. Deus, Ele sustenta os que são seus e que nele confiam. Possa ser que você não tenha uma televisão de LCD ou um PS4 para dar ao seu filho, mas o seu filho terá uma mãe para educá-lo e criá-lo no Senhor. E isso são os homens que têm que ter essa liderança dentro da igreja. A providência do Senhor nos ensina isso. A pregação está longa, né? A gente vai acabar. Daqui para meio-dia. Calma, irmãos, calma. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a sua obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar.
Eu vou repetir mais uma vez: obedecer é melhor do que sacrificar, porque o pecado de desobediência é igual a feitiçaria, rebelião é idolatria. E o Senhor que diz a você que você só tem um Deus, ou tem Mamon como Deus, Ele diz o seguinte: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que será acrescentado a você se você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Busca se submeter à revelação da palavra, sendo obediente. O que é que vai ser acrescentado? Aquilo que você precisa comer. Talvez não seja o caviar. Eu nunca vi caviar e nem como mais comer, mas talvez... né? Mas o ovo não vai faltar. Talvez falte o ovo, mas tem um pedaço de pão seco, mas vai alimentar você. As vestes, talvez não seja Lacoste que vai estar cobrindo você. Embora que aqui tem uns brechós que você pode comprar Lacoste e sair desfilando aí com Lacoste. Tá meio com mofo, mas é Lacoste. Talvez não seja uma roupa de marca, mas será uma roupa para cobrir você. Talvez você não terá a condição de mudar os seus móveis de 5 em 5 anos, mas você terá um abrigo. Deus não desampara os seus. Busque primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não fiquem preocupados com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, os seus próprios cuidados. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia as preocupações que aparecem, basta cada dia, porque o teu Deus é o Deus de todo dia, e Ele é fiel, porque você vai ficar ansioso, porque a sua alma vai ficar perturbada. Espera em Deus. Isso é doutrina da providência. Imagine só, se você sabe que seu pai cuida de passarinhos que ele criou, de lírios que ele criou, por que você teme o hoje e teme o amanhã? Por que você não descansa a sua alma na promessa fiel de Deus, que todas as coisas estão trabalhando juntas, cooperam para o seu bem, para o propósito de Deus, para a sua salvação? Eu não sei a história de cada um que está aqui, mas você tem que pensar que até as suas quedas, até aquilo que você fez de pecado, que é responsabilidade sua, não é de Deus, mas que te conduziram a estar aqui debaixo da pregação da palavra de Deus, foi o plano de Deus, combinando tudo para que você estivesse no Senhor hoje. Por isso que até mesmo o seu passado, os seus pecados, seus erros, suas fraquezas do passado, não podem ser mais motivos de sua ansiedade hoje, porque todas as coisas, até os seus pecados, tudo aquilo que aconteceu, Deus estava governando para que você estivesse aqui hoje, louvando o nome dEle e adorando Ele em espírito e em verdade. E por isso que até o passado seu não pode ser motivo de sua tristeza hoje, porque o Senhor é o Deus que te perdoa, é o Deus que te salva, é o Deus que te sustenta, é o Deus que te governa, é o Deus que é Deus fiel da palavra, e você deve descansar. Senhor, eu te agradeço, Senhor, Tu és tão fiel. Glória a Deus. Essa doutrina, para encerrar, irmãos, encerrar mesmo, ela tem benefícios tão grandes para nós. Veja que benefício maravilhoso em resumo. Pergunta 28. Que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta aí pela sua providência? Veja o primeiro benefício: paciência. Sabe o que é paciência? É a condição de você suportar coisas. Paciência em quê? Em adversidades. Adversidades, sim, adversidades, provações. Porque veja, voltando um pouquinho para a resposta 27. Veja o que é quem tem lá, o que diz lá. Deus, Ele governa todas as coisas de tal modo que ervas e plantas, ervas daninhas,
Chuva e seca, seca. Abundância e escassez, escassez. Comida e bebida, saúde e doença. Riqueza e pobreza. Na verdade, todas essas coisas, veja, erva daninha, seca, escassez, doença, pobreza, coisa que hoje em dia os falsos evangélicos dizem que vem do capeta, a Bíblia apresenta que vem é de Deus. Porque o texto nos diz, na verdade, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Você crê nisso? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Pastor, não são coisas boas? Não, coisas más também. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por isso, paciência na adversidade. Voltando para a resposta 28, é a graça da paciência. A doutrina da providência cria crentes pacientes no meio da provação. Segunda bênção, agradecimento. Onde? Na prosperidade. Cria crentes humildes. A doutrina da providência. Porque veja, voltando para a pergunta 27, plantas, chuva, abundância, comida e bebida, saúde, riqueza. Ô pastor, isso é bênção de Deus também. Mas quando eu recebo essas coisas, eu não vou dizer é meu trabalho. É porque eu fui um bom empresário, que eu fui um bom... É também, Deus usa o seu profissionalismo para lhe abençoar, mas não significa que você foi a fonte dessas coisas. Quem é a fonte? O Senhor. Porque você pode ser um crente fiel o tempo todinho, feito José do Egito, só levar na cabeça. E Deus só depois, no final da vida, botar você em uma posição de honra. Enquanto você está comendo só o arroiado, né? Como se diz no Nordeste, você vai o quê? Dizer, Deus esqueceu de mim. Não, Ele esqueceu não. E quando está na prosperidade, você vai dizer, foi o meu braço que me conquistou isso. Não, foi o Senhor que conquistou isso. O Senhor que te deu. Então você vai ser humilde, agradecido, agradecida. Essas bênçãos que você tem recebido, você deve olhar para a providência e dizer, Senhor, eu te agradeço e toda a glória só é para ti. E o que mais? Confiança firmemente em nosso Deus. Pergunta 28. Confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do amor dele. Pois todas as coisas estão de tal modo em sua mão, que sem a sua vontade elas não podem nem mesmo se mover. O que é que pode lhe separar do amor de Deus que está em Cristo? Nem o diabo, nem os anjos dele, nem pastores rebeldes, nem amigos infiéis, nem qualquer outra coisa, nem catástrofe, nem governo socialista, nenhum. E nada pode te separar do amor de Deus. Então você pode olhar as suas fraquezas e dizer, Senhor, Tu és meu Pai, eu abomino o pecado, eu abomino as minhas fraquezas, mas Tu não irás me deixar perecer eternamente, pois Tu és meu Pai em Cristo Jesus. Eu confio no Senhor. No meio das suas tentações, confie no Senhor. Confie no Senhor. Então a doutrina da providência nos dá essas bênçãos: paciência, gratidão e confiança firme. Isso é consolador. Você pode se consolar com essa doutrina? Quando aparece um tumor, você se consola nessa doutrina. Quando a velhice chega, você se consola nessa doutrina. Quando você está no seu estresse, você se acalma com essa doutrina. Quando você está orgulhoso, você se humilha com essa doutrina. Quando você está sem esperança, você se anima em esperança com essa doutrina.
Porque essa é a doutrina de Deus, essa é a doutrina que anima os discípulos de Jesus, essa é a doutrina que nos faz olhar para Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, e caminhar até o dia quando Ele vem nos buscar, ou ao dia que Ele vai nos levar para Ele. Essa é a doutrina que nos consola, é a doutrina que Jesus estimulou os seus discípulos a confiar somente no Pai e a segui-lo. É a doutrina que Ele fala para nós hoje. Por isso, encerrando, temos um Pai que com sua mão criou, sustenta e governa todas as coisas para o nosso bem e salvação. Doutrina da providência. Amém.